Olá, turma. Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos trabalhar o sistema respiratório. Prestem bastante atenção e vamos lá. A respiração é um processo vital para os seres vivos aeróbicos. O que são seres vivos aeróbicos? Seres vivos aeróbicos, turma, são aqueles que dependem do oxigênio para obter energia, pois é a partir dela que as células do nosso organismo obtêm o gás oxigênio de que necessitam para o seu metabolismo e eliminam o gás carbônico proveniente desse processo. O que isso significa? Que nossas células, nosso corpo necessita de gás oxigênio para que tenha energia para poder crescer e se desenvolver e libera gás carbônico. No ato que nós estamos produzindo energia, nós transformamos nosso corpo nas reações químicas, produz-se gás carbônico, que deve ser liberado para a atmosfera. A respiração é um processo de trocas gasosas entre as células do nosso corpo, o sangue e a atmosfera. Essa troca ocorre com a chegada do gás oxigênio aos tecidos e a eliminação do gás carbônico dos tecidos para a atmosfera. O transporte desses gases ocorre por meio do sangue. O processo de respiração depende da ação de dois sistemas em conjunto. Quais sistemas são esses? O sistema respiratório e o sistema circulatório, que nós daremos na próxima aula. Mas é importante que vocês se lembrem que todo sistema tem órgãos anexos, que são aqueles que vão ajudar o sistema a ficar eficaz. O que isso quer dizer, turma? Por exemplo, nós estudamos na última aula o sistema digestório, onde tínhamos os órgãos principais e os órgãos anexos. Aqui no sistema respiratório, nós temos os órgãos principais e nós temos órgãos anexos, que são do sistema circulatório. A captação do gás oxigênio da atmosfera e a eliminação do gás carbônico para ela são realizadas pelo sistema respiratório. Já o sistema circulatório, turma, é responsável pelo transporte e pela troca de gases entre o sistema respiratório e as células. Porque, lembrando, na nossa corrente sanguínea não pode ter moléculas de oxigênio no formato de gás, ou seja, ele tem que ser misturado ao sangue e ser levado no formato de sangue oxigenado para o nosso corpo. E ele, depois de fazer todo o processo circulatório no nosso corpo, irá retornar através dos vasos capilares, veias e artérias, como sangue venoso, ou seja, sangue com carbono. Esse sangue com carbono sofrerá uma modificação e se transformará apenas em gás carbônico, que passará pelo nosso pulmão e será liberado para a atmosfera. O mecanismo de respiração, turma, ele envolve dois momentos importantes. O primeiro momento é a inspiração. A inspiração é a entrada de ar no organismo. Já o segundo momento é chamado de expiração. A expiração é a saída de ar do organismo. Os órgãos que constituem o sistema respiratório são as cavidades nasais, também chamadas de fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Esses são os órgãos principais, mas como eu falei anteriormente para vocês, nós temos órgãos anexos. Vamos entender um pouquinho sobre cada um desses órgãos? Cavidades nasais. Na inspiração, a primeira estrutura com a qual o ar entra em contato é o nosso nariz, formado por cartilagens, que nós já estudamos, e recoberto por pele. Apresenta duas aberturas chamadas de narinas. A parte interna do nariz localiza-se dentro do crânio e apresenta uma cavidade chamada cavidade nasal. A faringe é um tubo muscular que se inicia atrás da cavidade nasal e termina na altura da laringe. Turma, é muito importante que vocês se lembrem que a faringe, ela também faz parte do sistema digestório. Logo, ele é um órgão que ela é tanto do sistema digestório quanto do respiratório, pois é por ela que passa o alimento que irá para o esôfago e o ar que seguirá para a traqueia. Agora vamos olhar aqui
a laringe, glote e epiglote. A laringe é um tubo curto formado por cartilagem. Ela une a faringe e a traqueia. No interior da laringe, dentro da laringe, encontra-se uma aberturazinha que é chamada de glote. A glote é o local onde se encontram as pregas vocais. Sobre a glote encontra-se a epiglote. A epiglote funciona como uma tampa e permanece fechada durante todo o processo de passagem de líquidos e de alimentos, e é aberta para a passagem do ar. Ou seja, se lembre, essa laringe, glote e epiglote, elas também estão no mesmo percurso que vai para o sistema digestório. Porém, a epiglote, ela é como se fosse uma tampinha, que ela fica fechada, esperando apenas o ar. Ela não deixa que nenhum tipo de alimento passe por ela, porque senão pode causar uma infecção pulmonar. A traqueia, os brônquios e os bronquíolos são outros exemplos de órgãos do nosso sistema respiratório. A traqueia é um tubo oco de 10 a 12 centímetros de comprimento, turma. Ela possui anéis incompletos e é formado totalmente de cartilagem no formato de C, que mantém a traqueia sempre aberta, deixando o caminho sempre livre para o fluxo de ar. No final da traqueia, existe uma ramificação, turma, que forma dois tubos. Esses dois tubos são chamados de brônquios. Os brônquios entram nos pulmões e continuam a se dividir. Um entra no pulmão esquerdo e o outro entra no pulmão direito. Turma, os brônquios, eles continuam se dividindo. E essas divisões, elas são chamadas de bronquíolos, que são tubos bem finos que não possuem cartilagem em suas paredes. Dentro dos bronquíolos, nós vamos ter os alvéolos, que é uma parte importante que eu irei explicar no passo a passo de como ocorre a respiração. Mas antes, vamos olhar o órgão principal da respiração. Durante a inspiração, logo após passar pelos bronquíolos, o ar chega aos alvéolos pulmonares. É nesse local que ocorrem as trocas gasosas. Turma, os brônquios, bronquíolos e alvéolos ficam dentro dos nossos pulmões. Vamos agora entender como ocorre o processo de respiração. Primeiro passo: através da inspiração, o ar carregado de oxigênio penetra nas cavidades nasais e é filtrado pelos pelos. Turma, os pelos do nosso nariz é muito importante. Algumas pessoas retiram eles por completo. Não façam isso. É muito perigoso, porque os pelos do nosso nariz, eles filtram a poeira, deixando a maior parte das bactérias fora do nosso sistema respiratório. Quem retira totalmente os pelos do nariz pode ter uma infecção pulmonar. Segundo passo: o ar com oxigênio passa pela faringe, glote, laringe, traqueia e depois pelos brônquios. Já nos brônquios é o nosso terceiro passo. Eles conduzem o ar até os pulmões. Um dos brônquios penetra no pulmão esquerdo e o outro no pulmão direito. Cada brônquio, turma, se divide em vários bronquíolos, que apresentam alvéolos pulmonares. Quarto passo: nos alvéolos pulmonares ocorre a troca de gases. O oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico, trazido pelo sangue das outras partes do corpo, passa para o ar, que será expirado pelos pulmões. O oxigênio é então conduzido pelo sangue para todas as células do nosso corpo, e o gás carbônico, por sua vez, é lançado na atmosfera. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deixarei um vídeo anexo mostrando como é que ocorre essa troca de gases dentro dos alvéolos. Prestem atenção, estudem e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.